voltar a falar especificamente de Brasil e desse encontro do presidente Donald Trump com o presidente Lula, que aconteceu lá no domingo na Malásia, num país neutro, né? Não era nem Brasil nem Estados Unidos. Bom, empresários brasileiros estão demonstrando otimismo em relação a esse possível fim do tarifaço após a reunião entre os presidentes. Eu vou conversar agora por vídeo com a Milena Teixeira, nossa repórter da coluna do Igor Gadelha, sobre, né, Milena, tudo isso que vem acontecendo de domingo para cá, porque agora o que mais importa para o Brasil é, claro, uma renegociação do tarifaço. Empresários de pequeno, médio e grande porte foram prejudicados, mas também as repercussões políticas dessa reunião bem sucedida do presidente Lula, né? Ganhou até parabéns com elogios ao seu vigor do presidente Donald Trump. Bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Natália. Bom dia para a nossa audiência. Pois é, Natália, essa reunião que foi avaliada positivamente dentro do Palácio do Planalto, ali por aliados do presidente Lula, e também por parte do empresariado, que a gente sabe vem tendo contatos diretos, especialmente com o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, que é o responsável, né? É a pessoa responsável do governo hoje por fazer essa mediação aí com o governo dos Estados Unidos. E aí, Natália, o que esses empresários me disseram? Que eles ficaram muito otimistas em relação aí a esse encontro que o presidente Lula teve com o Trump e que eles esperam, inclusive, que o presidente do governo americano volte a recuar em relação ao tarifaço. Para os empresários, o que é importante nessas conversas, Natália? É importante especialmente os diálogos, claro, sobre essa redução de tarifas, porque, como você bem disse, prejudica os pequenos, os médios e os grandes empresários brasileiros. Então, antes desse encontro do presidente Lula com o presidente Trump, eles falavam, olha, para a gente não interessa muito que se fale de sanção aos ministros do STF. O presidente Lula deve abordar isso, mas não é uma questão para a gente. Não é uma questão, por exemplo, também falar sobre um conflito entre Venezuela e Estados Unidos. Para a gente, essas questões políticas precisam ficar um pouco de fora para que os presidentes consigam conversar e, claro, botar na mesa o que importa para eles, que é essa questão do tarifaço. Mas eles avaliam que a reunião foi muito bem sucedida, que o Trump deu sinais, sim, de que pode recuar e que isso, Natália, não deve demorar muito tempo. Inclusive, o próprio presidente Lula disse ontem, durante a coletiva de imprensa, que isso já deve acontecer nos próximos dias. Já tem negociador do governo americano e do governo brasileiro nas tratativas aí para que essas tarifas, para que o governo americano recue em relação a essas tarifas. A gente lembra que os últimos meses foram de muita tensão assim, em relação ao empresariado brasileiro, porque esse aumento da tarifa, claro, prejudica quem tem, desde pequeno empreendedor a quem tem grande empresa no Brasil. Então, eu falei com integrantes ali da Confederação Nacional de Indústria, que é um pessoal, Natália, que tem batido muita bola, a gente pode falar assim, né, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é essa pessoa no governo que ganhou aí esse papel, né, de grande articulador com o governo dos Estados Unidos. E eles me disseram também que vão procurar o Alckmin para se reunir, né, com o vice-presidente, para, inclusive, passar sugestões para ele, né, do que o empresariado quer abordar, do que o empresariado brasileiro está pedindo. Eles fazem reuniões constantemente, o vice-presidente escuta muito o empresariado brasileiro para levar algumas sugestões, para levar o que o empresariado, essa impressão do empresariado brasileiro. Natália. Milena, o presidente Lula também, nas declarações que ele deu logo depois dessa reunião com o presidente Trump lá no domingo na Malásia, adicionando, isso me chamou a atenção, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele já estava ali conversando, participando de algumas das reuniões, mas ele reforçou bastante, Lula tem reforçado bastante o nome de Haddad junto do Alckmin para fazer essas reuniões pós, né, o encontro dele emblemático com o Lula e com o Trump, que
mostrou ali uma reabertura de portas, um reencontro dos dois países que estava ali, né, essa relação estava tensa, estranha, e aí esse é um aceno dos dois presidentes para que as equipes possam voltar a conversar. Mas também me chama a atenção isso, dele reforçar bastante o nome do Alckmin, que já era esse líder ali, né, nessas discussões todas, mas do ministro Fernando Haddad. Parece que chamando ali o ministro publicamente para ele realmente assumir algumas partes dessas discussões todas. E eu queria saber de você, Milena. Milena apura bastante ali, Palácio do Planalto, conversa com um montão de gente do governo, se também teve essa leitura positiva, não só dos empresários, é claro que para o governo importa mais da porta para fora, mas como que o próprio Palácio do Planalto vem reagindo à reunião, aos discursos que o presidente deu antes na Indonésia. Saiu um pouquinho da linha ali que já estava combinada com as diplomacias dos dois países, mas que estava sendo bem sucedido, inclusive antes mesmo, essa condução dessa possível crise com os Estados Unidos. Olha aí, Natália, nada que o presidente Lula fala ou faz, esses gestos ali que ele faz, né, para os auxiliares, para os ministros, não é à toa. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele ganhou um respaldo muito grande dentro do Palácio do Planalto, ali com o presidente Lula, justamente por conta dessa atuação dele como mediador, como mediador nessa negociação, nessa guerra comercial, né, como a gente chama, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, o tempo todo o presidente Lula exalta o vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive aliados ali mais próximos do presidente Lula, são defensores que Alckmin seja candidato de novo a vice-presidente numa possível chapa com o presidente Lula. Ele também ganha respaldo político nesse sentido, com toda essa atuação, atuando aí, mediando aí, né, a relação entre os dois países. Então, não é à toa. O presidente Lula, como você bem disse, ele chama o Haddad ali para conversa, chama o Haddad para participar disso, e claro que tem um saldo político relacionado a isso, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele já criou essa imagem dentro do governo de que ele é a pessoa responsável por cuidar, né, dessa guerra comercial, por mediar esse conflito aí entre os países. E agora ele está chamando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive é muito cotado para ser sucessor de Lula em algum momento, para essa conversa, porque é muito importante também. Essa questão do tarifaço ajudou muito, a gente lembra, Natália, o presidente Lula, inclusive o presidente Lula melhora a sua popularidade pós-tarifaço, porque ele construiu ali, junto com o ministro da SECOM, com o Sidônio Palmeira, essa narrativa de que o governo Lula está atuando para combater as tarifas do Brasil, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho Eduardo Bolsonaro estão atuando contra o Brasil para taxar o país. Então, não é à toa que o presidente Lula chamou ali o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o debate. Com certeza tem um saldo político que ele está vendo aí para a imagem do Haddad, que, como eu disse, é um dos mais cotados para suceder o Lula, não em 30, mas depois, né, o nome do PT, do partido do presidente Lula, para isso. E a imagem do vice-presidente Geraldo Alckmin já está muito consolidada, Natália, nesse sentido, né? De que ele é a pessoa do governo responsável por fazer essa mediação aí entre empresários americanos e entre empresários brasileiros. Não à toa, o empresariado brasileiro conversa muito com o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem conversas semanais, né, com ele, que também é ministro da Indústria. E também, Natália, um ponto importante aqui é que o próprio Alckmin, caso não saia candidato aí à vice-presidência da República, numa possível chapa com o presidente Lula, tanto Alckmin como Fernando Haddad são cotados para o governo de São Paulo, né? Que a gente vai ter aí, são dois nomes aí que são cotados, que estão aparecendo super bem nas pesquisas. Alckmin, inclusive, aparece muito bem nas pesquisas. Então, claro que tudo deve ter um saldo político, que Lula quer mostrar ali que todos os seus auxiliares estão atuando para combater essa questão do tarifaço. E aí, Natália, falando dessa questão sobre o que o Palácio do Planalto, o que os aliados ali do presidente Lula acharam das falas do presidente, né, dessa conversa. Essa última conversa
o saldo foi completamente positivo. Eles avaliam que o presidente Lula, inclusive, né, não se importou quando o presidente Trump falou ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é de que Bolsonaro pode gostar de quem quiser, né? Mas contanto que ele cumpra e que ele não puna o Brasil por isso. Mas a última fala do presidente, aquela fala sobre os traficantes ali, né? Foi uma fala que foi considerada muito infeliz dentro do Palácio do Planalto, e por isso o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, chegou a emitir uma nota, porque isso, Natália, preocupou muito auxiliares do presidente Lula que estavam ali dentro das negociações, preocupou também o empresariado, e aí a gente vê a SECOM horas depois emitindo uma nota sobre essa fala do presidente Lula, o presidente reconsiderando o que ele falou ali, porque a oposição já estava, claro, usando isso como munição, a oposição usa como munição o tempo todo isso, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a SECOM emite uma nota e reconsidera a fala do presidente Lula. Agora, em relação ao encontro do domingo, falei com alguns ministros, eles falam, né, Lula, o ministro me disse assim, o presidente Lula tem essa capacidade de encantar todo mundo, e ele encantou Trump. A gente precisa ver nas sanções ainda, né? Das sanções, se o presidente americano vai rever, se o tarifaço vai rever ainda. Por enquanto, que a gente tem, na verdade, são impressões ali de que foi tudo muito positivo, e claro, os acordos em relação ao tarifaço já sendo costurados, os integrantes ali dos dois governos conversando, mas a gente precisa também, Natália, ver isso na prática, né? Como é que vai ser? É isso mesmo. E como a política brasileira é curiosa, né, Milena? Você estava comentando do Geraldo Alckmin, do vice-presidente, que com essa chapa vitoriosa lá em 2022, né, Lula e Alckmin, que já foi um acontecimento, né, dessa junção de partidos que historicamente, né, antes mesmo de Alckmin mudar, mas era do PSDB, foi um grande nome do PSDB, disputou eleições contra o presidente Lula. Lá em 2018 foi muito mal nas eleições, ficou um tempão ali longe, né, desses holofotes. Aí ele volta com o Lula e aí tem sido bem sucedido à frente, né? A avaliação é de que ele tem ido muito bem nessas negociações aí com os Estados Unidos. A gente vê também o encontro do presidente Lula com o presidente Trump, vem de todas as discussões das duas diplomacias, né, dos dois países, enfim, e aí Alckmin vira esse nome de novo importante, inclusive para 2026. Aí eu queria só adicionar aqui